Boa noite, plantonistas, bem-vindos à TV Plan. Hoje, sexta-feira, plantão 47, diferente. Você deve estar assustado aí. Fala, Paulo Marcelo, você tem convidado no programa de hoje? Sim, hoje a edição do Plantão 47 é uma edição especial e nós vamos falar de um tema, né, que vai ganhar corpo a cada dia mais daqui para frente, né, as eleições e a política do nosso país. Eu quero convidá-los a mandar mensagens para cá, viu? Manda aí no WhatsApp, manda no Facebook. Lembrando que você pode acompanhar também a nossa programação no YouTube aqui da TV Plan. Tá super bacana, vai lá e segue, né, o nosso canal lá no YouTube também. Os convidados de hoje, olha, gente, o bate-papo promete e promete muito. Dr. Bruno Fraga, ele é advogado e doutor em Ciências Sociais, vai participar conosco. Dr. Bruno, boa noite, muito obrigado mais uma vez por aceitar o nosso convite e bem-vindo ao Plantão 47. Boa noite, Paulo Marcelo, é sempre uma honra e um prestígio para todos nós aqui acompanhar esse belíssimo programa Plantão 47. Estamos à disposição. Hoje eu estou bem acompanhado nesse programa também, porque ele já participou em diversas oportunidades aqui do Plantão, professor, também advogado, professor de política, Dr. Camilo Oliveira, boa noite, bem-vindo ao Plantão. Boa noite, boa noite. É sempre um prazer estar aqui, ainda mais para falar de assuntos tão importantes nesse ano, que é um ano bem agitado, um ano eleitoral. Eu vou voltar no tempo, doutor Bruno, porque há praticamente 4 anos atrás, nós estávamos neste estúdio, doutor Camilo participando da nossa cobertura das eleições municipais, e naquela época jamais imaginaríamos, doutor Camilo, estar passando por esse momento agora, essa pandemia. A pandemia, uma adversidade sanitária tremenda, um desafio para o gestor público, aliado também a uma série de acontecimentos que estão ocorrendo no cenário nacional, e tudo isso interfere na nossa vida. E se interfere na nossa vida é algo que a gente tem que discutir e debater sempre. Com certeza, doutor Bruno, há 4 anos atrás, né, jamais imaginaríamos, né? Justamente, Paulo Marcelo, é exatamente essa mudança de paradigma que o Dr. Camilo trouxe muito bem, e eu poderia, inclusive, acrescentar que não apenas esse desafio para o gestor público, mas como a sociedade passa a ver a importância do gestor público e os efeitos, inclusive, sociais e políticos, que certamente marcarão história daqui para frente. E nós vamos falar sobre isso daqui a pouco, mas antes eu tenho um recado para você da Farmácia Santa Cecília. Gente, aqui no centro da cidade, na Assis Figueiredo, ali ao lado do terminal de linhas urbanas. Olha, laboratório de manipulação, lá tem florais, produtos naturais e chás. A Farmácia Santa Cecília dispõe de um laboratório amplo, tem controle de qualidade ali no centrão, tá bom? O telefone 3722-1732, 3722-1732, Farmácia Santa Cecília. Sua fórmula é manipulada tão única como você. Você pode chamar nesse telefone, que tem um WhatsApp também, e eles entregam a fórmula aí na sua casa, tá bom? Farmácia Santa Cecília, mais uma grande parceira aqui do Plantão. Bom, essa semana nós já tivemos algumas movimentações, né? O próprio ministro, né? O tribunal, temos agora um novo ministro, né? O chefe do Tribunal Superior Eleitoral, e muito se fala da mudança, né, nas datas das eleições. Para a gente aqui é a data apenas, que nós só temos o primeiro turno aqui em Poços de Caldas, né, mas em cidades com mais de 200 mil habitantes, existe uma possibilidade de segundo turno. O que esperar desse segundo semestre, doutor Camilo? Bom, nós temos um momento totalmente atípico, como já falamos, né? Esse cenário da pandemia do Covid, mais uma série de outras situações que vem ocorrendo, né, em decorrência do Covid, a crise econômica, tudo isso afeta diretamente o período eleitoral. E essa possibilidade de mudança é uma possibilidade que vem justamente para adequar a esse momento, né, para que nós possamos ir exercer o nosso exercício democrático de forma segura, né, sem problema, mas por outro lado também afeta o próprio período eleitoral, né, os prazos, né, a forma como os deputados, aliás, como os candidatos irão se manifestar, a forma como eles irão usar esse tempo, seja o tempo já previsto, ou seja, um tempo ainda ampliado para desenvolverem as suas plataformas e trazer isso na população. Penso que nós teremos uma eleição ainda mais virtualizada, né? A dificuldade
financeira das campanhas e também dos próprios candidatos de irem até os seus eleitores, ela será maior. Então, nesse cenário, nós teremos uma ascensão, já foi um pouco nas eleições passadas, mas agora talvez se consolide de uma forma muito grande, uma eleição através das redes sociais, das plataformas, principalmente as gratuitas, né, porque teremos uma campanha em meio a um cenário econômico absolutamente adverso, né? Então nós teremos um segundo semestre numa expectativa, né? Esperamos que essa mudança, se ela ocorrer, ela ocorra de forma mais rápida, né? Até junho, né, para que os candidatos, que os partidos possam se organizar para isso. O virtual vai ser um dos diferenciais nessa campanha, com certeza. Vai se sobrepor e, de certa forma, é algo positivo. Nós temos que adequar as novas tecnologias e utilizá-las da melhor forma possível. Mas, apesar dos pontos positivos, também temos os pontos negativos, né, que são as fake news, né, a capacidade maior de fazer com que notícias falsas e, eventualmente, notícias que denigram algum tipo de candidato, elas se espalhem de uma forma muito mais rápido do que seria numa campanha tradicional, apenas com os informativos impressos, com os santinhos, com os jornais. Então nós estamos diante de um cenário que tem pontos positivos, mas que requer também muita cautela, né? E nós temos que ter muita cautela em relação às fake news. Nós estamos vendo o próprio Supremo encampando uma busca àqueles que cometem esse tipo levando informações falsas, e isso tem que ser realmente visto de uma forma muito séria, porque é algo que tem o potencial de prejudicar o bom andamento das eleições e, inclusive, o seu resultado. Por mais que a gente bata na tecla da notícia séria, dos órgãos de imprensa, né, oficiais, ainda temos ainda a questão das fake news. O senhor acredita também que ela possa interferir nas eleições deste ano? Muito bem, Paulo Marcelo, como o Dr. Camilo muito bem disse, nós temos alguns cenários inéditos que não estavam efetivamente presentes nas eleições, principalmente municipais, né? Isso do ano de 2016. Dentre essas mudanças, a meu ver, encontra-se o aprofundamento dos estudos que foram feitos, não somente para entender essa diferença entre uma notícia que pode ser transmitida, divulgada, difundida, e aquela notícia que carrega em seu DNA, né, o que vai ser chamado, até previsto, né, Dr. Camilo, no Código Eleitoral, como sendo a ideia de uma denunciação caluniosa, ou seja, na medida em que essa fake news poder produzir um prejuízo ao exercício livre da campanha, colocar o administrador atualmente no poder, ou aqueles que queiram, porventura, postular o seu cargo, eles vão estar em risco. Então, é muito importante nós tentarmos enxergar que houve uma tentativa de rigor das autoridades, principalmente do Tribunal Superior Eleitoral, em promover uma regulamentação. Só que as regras são novas, né? E nós estamos num ambiente de insegurança, obviamente causada pela Covid, e ao mesmo tempo um cenário ainda inseguro também de ver como que essas normas vão ser aplicadas. Então, e mais nesse ingrediente, nesse balaio, temos ainda, né, as recentes operações policiais e mais recentemente ainda, né, as decisões recentes do Supremo Tribunal Federal, que me parece de maneira bastante clara agora está numa cruzada em combater eventuais fake news. Então eu posso dizer que essas decisões recentes do Supremo Tribunal Federal, e aqui salientar a pessoa do ministro Alexandre de Moraes, é muito importante que observemos os próximos passos do STF, porque esses próximos passos vão definir muito dos limites conceituais do que pode ser uma fake news. O Alexandre de Moraes está tendo um papel importante agora nesse momento? Olha, Camilo, e Dr. Camilo e Paulo Marcelo, é um papel, a meu ver, de médico e monstro, né? Porque ao mesmo tempo que tiveram tanta pressão, na verdade. Justamente. Então nós temos aí vários ingredientes. Nós temos ingredientes da teoria política, que o Dr. Camilo certamente poderá explorar com muita qualidade, e nós temos também colocado à prova os limites previstos na nossa lei, a Constituição. Ela está sendo colocada à prova como talvez nunca tenha sido desde a redemocratização. E tudo isso dentro da própria
própria casa máxima de interpretação das leis, que é o Supremo. Então, o ministro Alexandre de Moraes, de fato, assume um protagonismo até então inesperado, mas que será decisivo para entender a história política dessas eleições. O STF nunca foi tão questionado pela imprensa, né? E agora também tem essa questão, né? O lado A e o lado B, a direita e a esquerda, pressionando também, querendo que a justiça seja feita. Como que você vê esse momento aí para o STF? Bom, como o professor Bruno bem disse, é um momento que talvez nunca tenha acontecido antes na nossa história democrática. O STF ele vem sendo constantemente pressionado, não só questionado. Sim. O questionamento em certos pontos até válido, mas ultrapassa o questionamento no âmbito da discussão, da teoria política, da teoria do direito, que o STF acaba das suas decisões englobando, e passa a ser pressionado para quê? Tenha determinada posição ou tenha outra determinada posição. E nós estamos vendo nessas notícias recentes, né, que o Poder Executivo, de certa forma, está fomentando essa pressão em relação às suas decisões. Então é certo que nós temos um Poder Executivo que, dentro do aspecto político, ela figura na direita, mas uma direita mais extremada, ou seja, com um um pouco mais radical. Né? E nós estamos falando aqui do aspecto político, nenhuma crítica em quem se encampa à esquerda ou quem se encampa à direita do aspecto político, mas a nossa crítica fica em relação ao extremismo. Todo extremismo, como o próprio nome diz, denota uma posição acentuada. Então nós temos posições de fomento à violência, inclusive em relação a jornalistas, profissionais da imprensa. Temos um fomento à violência em relação aos próprios ministros do Supremo, muitos já ameaçados, inclusive aí por influenciadores digitais, né, que também é uma questão que engloba o que a gente está discutindo dessas tecnologias. Nós temos o fomento desse grupo também para a propagação de fake news. E como bem disse o professor Bruno, isso tem sido, né, o STF tem encampado uma verdadeira batalha em relação a isso. E o faz muito bem, né, que como guardião da Constituição deve prever que o processo democrático ocorra com base na verdade, nos preceitos legais, e não através de informações falsas e de pressões e ameaças, inclusive, né? Eu estou falando aqui do STF, mas a gente tem visto que alguns governadores, por exemplo, têm sido ameaçados e pressionados por manterem normas que são as normas que, diante da pandemia, são as que a OMS, por exemplo, encontram como as melhores, né? Prefeitos também, prefeitos de grandes capitais também. Mas o prefeito de Manaus atacado, sim, inclusive pelo próprio presidente da República, né? Então, esse momento, esse fervor, infelizmente, ele tende a aumentar. Porque nós vamos viver agora, nesse momento democrático das eleições, a possibilidade de manutenção ou troca dos gestores. E essa discussão que se faz desse aspecto político extremista, não só da direita, mas também da esquerda, enfim, são ingredientes que devem fazer com que as coisas fiquem ainda mais quentes. E eu tenho certeza, por exemplo, que o Poder Executivo Federal e o STF não pararam nesse inquérito, nessas investigações que foram feitas ontem. Com certeza haverá trocas, né? O Poder Executivo também tende a tomar medidas, de certa forma, a se colocar como talvez um perseguido de alguns ministros que têm algum posicionamento político e não jurídico diferente do deles. Então é importante nós pensarmos que esse período que está por vir é um período que vai aquecer ainda mais esse acirramento, né? E por isso que é importante debates como esse aqui, Paulo, porque a gente tem que discutir política com uma maior frequência, mas deixando alguns acirramentos de lado, que não fazem parte dessa discussão. O STF está assumindo um papel, um protagonismo mesmo neste momento? Seria isso? Paulo Marcelo, o doutor Camilo trouxe muito bem essa diminuição dos acirramentos, mas ao mesmo tempo entender o papel, né, de cada instituição. E é muito importante, né, não só aqui no nosso debate, mas principalmente pela qualidade dos seus telespectadores, nós temos que perceber uma coisa muito clara. Quem nunca, né, e essa é talvez a grande discussão de natureza social, quem nunca recebeu uma notícia que tinha essa desconfiança de ser ou não falsa? Quem nunca replicou uma notícia naquele grupo de WhatsApp, seja eventualmente um acidente, uma crítica ao administrador, um comentário político? Então, esta zona
de penumbra, esta desconfiança sobre qual aspecto pode ser considerado uma disseminação de fake news. Então esse debate não é de agora. Esse debate ele se inicia lá no ano de 2019, quando naquela ocasião a nossa Câmara dos Deputados, o Senado Federal, já debatia os limites da chamada liberdade de expressão. Então, no fundo, nós temos o papel do Supremo Tribunal Federal, não só com as operações deflagradas recentemente e com essa definição que ele precisa dar nesse chamado inquérito das fake news, que já acontece desde o ano passado, ele precisa delimitar efetivamente qual conduta mereça a repressão ou a reprimenda, seja ela criminal ou até em pena de multa para o candidato que a cometer durante as eleições. Porque senão nós vamos ter um cenário onde o risco de nós compartilharmos uma mensagem pode se voltar contra nós. Então é fundamental que as autoridades possam delimitar quando que se configura o crime, quando que o ato pode ser considerado ilegal. Porque senão nós vamos abrir um caminho, a meu ver, muito perigoso e até perigoso para o próprio exercício democrático, de não conseguir entender o que pode se caracterizar como uma liberdade de informação ou manifestação do pensamento, ou aquilo que pode ser atentatório à democracia. Vale lembrar que muitos países, não só da América do Sul, da Ásia, né, e alguns países do leste europeu, há anos vêm tratando já desse assunto, inclusive punindo gravemente já pessoas existe punição lá. Sim, eu posso destacar países como, por exemplo, a Hungria, a questão da própria Venezuela, a própria China tem uma legislação extremamente rígida, sempre colocando a ideia da soberania nacional ou a ideia da segurança nacional. No Brasil isso nunca foi tradição. A nossa liberdade de manifestação de pensamento, o uso da palavra sempre foi sagrada. E agora nós estamos numa reviravolta, numa verdadeira turbulência, onde o papel do STF é fixar esses limites do que é uma simples difusão de informação ou aquilo que pode atentar contra a nossa democracia. Será decisivo para o futuro das eleições. Sem contar que existem robôs trabalhando, né? Hoje em dia não é só o material humano ali, né, que está encaminhando essas fake news, né? Existem robôs na internet que são programados e eles vão disparando ali fake news para todo quanto é canto, né? E esse é um desafio, né? Esse Porque é um aí grande sim desafio. nós estamos falando da essência da fake news, né? Como o professor Bruno disse, mais do que a simples propagação de uma informação sem uma verificação adequada, mas aquilo que é nocivo, que realmente tem uma intenção nociva por detrás. E essa discussão que o professor trouxe ela é muito importante, porque nós temos, de um lado, né, toda essa análise em relação à liberdade de expressão, né, um conceito que nós brasileiros sempre trouxemos de uma forma muito enraizada, e por outro lado, da recente lei de abuso de autoridade. Então nós estamos diante, né, da possibilidade de atuação em defesa da liberdade de expressão, ou da discussão em torno da defesa da liberdade de expressão, e a lei de abuso de autoridade que, se mal utilizada, pode acabar por tolir essas ações do STF, de outros tribunais, do Ministério Público. Muito bem. Eu tenho um recado para você da Rede de Limpa. Gente, demais, da conta Rede de Limpa. Tem mais de 30 unidades espalhadas pelo Brasil e agora Poços de Caldas foi presenteada com a Rede de Limpa ali na zona leste da cidade. Vale a pena passar por lá, viu, gente? Ó, e a Rede de Limpa vai te ajudar nesse combate à Covid-19. Você que tem o seu comércio pode deixar o local totalmente limpo, usando, por exemplo, o sabonete líquido, o álcool gel, papel toalha. São diversos produtos. Você pode acionar também o WhatsApp 3721-8124, 3721-8124. A Rede de Limpa fica ali na Zona Leste, ao lado ali da Escola Francisco Escobar, no bairro José Carlos. É Rede de Limpa, é parceira aqui do plantão. Esta semana, Luiz Roberto Barroso assumiu a presidência, né, do Superior Tribunal Eleitoral. E ele também passa a ter um papel importantíssimo nesse momento. Sim, primeiro que o ministro Barroso é um ministro muito coerente nos seus posicionamentos, né? Ele procura se afastar um pouco desse aspecto político, que é uma discussão muito grande, e tratar de forma técnica, mas sem deixar de observar as preocupações que o país tem. Então é importante fazer esse comentário para saber que nós estamos diante de um ministro que tem toda a capacidade de conduzir
o processo eleitoral naquilo que é a atribuição dele, de uma forma tranquila, visando pacificar justamente isso que nós estávamos falando há pouco, né? Esses ânimos acirrados, a fim de que nós tenhamos um processo eleitoral pacífico, tranquilo, que ocorra sem nenhum tipo de suspeita, que também, junto com essas fake news, nós buscamos, observamos agora a criação de suspeição em relação aos resultados da eleição. Então vejamos que desde que iniciamos a utilização das urnas eletrônicas era algo que não se discutia mais, né? Pelo menos nas duas últimas eleições, âmbito municipal, âmbito federal, essa discussão veio à tona novamente. Será que esse sistema realmente é seguro? E nós aqui mesmo já discutimos isso em outras oportunidades, né? Em relação a isso. Há discussão até de se ter um comprovante do voto impresso, né? De ter, enfim, né? Essa discussão, trazer essa suspeição em relação à eleição também é um desafio que o ministro vai ter nessa sua condução, né? Porque é óbvio que todos nós queremos que o resultado seja fruto daquilo que democraticamente as pessoas, os eleitores escolheram, né? Então é importante que com certeza isso vai ser questionado, então é importante ainda mais a atuação do ministro, de todo o sistema eleitoral de uma forma como um todo, nesse ponto também. Pelo que eu tenho acompanhado, há um consenso entre o ministro, entre o presidente do Senado e também da Câmara dos Deputados com relação às datas, né? Pelo que eles disseram, seria 15 de novembro, 6 de dezembro ou 20 de dezembro. Né? Essas 3 datas estariam sendo trabalhadas por eles. Importante, né, ter essa decisão, até para que os partidos e os candidatos também possam se preparar. Justamente, Paulo Marcelo, temos que ter essa percepção que, da mesma maneira, e isso é um papel importante que um ministro precisa ter. O ministro de um tribunal do tamanho, né, do Tribunal Superior Eleitoral, sempre encontra, a meu ver, uma dificuldade a mais quando ele cuida de eleições municipais, porque a realidade, as distinções, né, as particularidades de cada cidade, muitas vezes contribuem para que o papel de interpretação que a lei eleitoral tem seja diferente. A maneira como as campanhas são feitas, nem todas elas têm a possibilidade daquela forte presença, né, em rádio, televisão, a rigidez das regras eleitorais, como falado muito bem pelo Dr. Camilo. Isso faz com que o papel dos juízes eleitorais dos municípios sejam bastante relevantes nessa perspectiva. Porém, em se tratando das datas, é muito provável, e nós falamos sobre isso também, você ventilou isso muito bem nos programas, nós temos aí disputas políticas que também permeiam esse assunto. Por quê? Porque de um lado existe o possível desrespeito à Constituição, nós temos que levar em consideração que nenhuma data pode ser mencionada sem que tenha essa perspectiva de alteração da Constituição, isso é fundamental, mas não podemos esquecer, para que se altere uma lei é preciso ter um número mínimo de deputados, de senadores, e construir esse consenso é o que está mais difícil acontecer em Brasília. Não se há consenso para absolutamente nada. Aí nós vamos talvez entrar numa outra seara que eu acho bastante importante também ser eventualmente debatida, que é o papel da dificuldade de formação das coalizões políticas, né? Para que se tenha um pacto pela governabilidade. Então, por mais que se tenha essa perspectiva, vamos fazer eleição nessa data, tal, mas costurar esse consenso não vai ser tarefa fácil, Paulo Marcelo. Não vai ser. Isso nunca foi comum lá mesmo, né? Esse consenso. E estamos em período com ainda maior dificuldade, né, de construir essas coalizões. Até porque, de certa forma, isso foi subvertido, né? A ideia, né, que nós temos e que aparenta que os últimos governos têm administrado, é que as coalizões elas são feitas através das trocas de cargo. Trocas de cargo, liberação de emendas parlamentares, né, e não buscando verdadeiramente o que os diversos grupos políticos representam, e representam de forma ideológica, inclusive, né? Porque há também essa discussão, né, de que nada pode ser ideológico, né? Sendo que tudo é ideológico, ainda mais no aspecto político. Então nós temos diversos grupos na Câmara, no Senado, que têm essa dificuldade de trazer, de formar pautas, de criar agendas que sejam importantes e que elas continuem independente dos governos,
né? Nós temos agora, com a mudança de governo, com a assunção do governo Bolsonaro, nós tivemos diversas pautas que foram abandonadas e que eram pautas importantes para o país. Se nós tivéssemos um Congresso mais coeso em relação propositiva a programas, nós teríamos a manutenção dessas pautas. Assim como o novo presidente trouxe novas pautas, que algumas delas não vão avançar, elas vão ser deixadas pelo caminho justamente por essa dificuldade de governabilidade. Governabilidade sem coesão do Congresso, do Senado, se torna impossível. Foi o que aconteceu com a Dilma Rousseff, né, no seu segundo mandato. Perdendo força, até Perdendo força, não conseguiu se articular, inclusive com essa questão que nós estamos falando aqui, com a troca de cargos, liberação de emendas, um cenário muito degradado, e é algo que não está muito longe também de acontecer agora. Nós temos um governo que tem dificuldade de se relacionar com o Congresso, e quando se relaciona de forma truculenta, né, não é de uma forma institucionalmente como se espera. Então é uma dificuldade muito grande que pode levar esse governo a ter dificuldades mais adiante. Mas nós vimos que algumas pautas se sobrepõem, como foi a pauta da reforma previdenciária, como é a pauta das mudanças administrativas, nós vimos que se sobrepõem, porque existem também, obviamente, outros interesses por trás. E aí, professor? Olha, Paulo Marcelo, o Dr. Camilo trouxe uma questão fundamental. Nós não podemos pensar em eleições municipais se não tivermos uma possibilidade de alteração desta nossa chamada Constituição. E isso vai se dar mediante a construção de um consenso. E aí, certamente, seus telespectadores, bastante atentos e preocupados com a política nacional, já ouviram falar muito desse termo centrão. Centrão. Voltou à tona agora, Voltou à tona. Mais E força. vai ao encontro na análise muito bem feita pelo Dr. Camilo. Por quê? Porque se pensarmos historicamente no surgimento do tal do Centrão, o Centrão ele tem dois momentos na história, né, dentro de uma linha política. Uma delas se dá com a redemocratização, quando nós tínhamos, né, a transição do período militar para o período democrático e quando a nossa Constituição foi criada. Então, naquele momento, naquele ambiente, existia muito aquela disputa, mas o que vai entrar na lei, o que não vai ser? Então, aí houve esse grupo político, que foi vulgarmente batizado de Centrão. Sempre existiu o Centrão. Sempre existiu, mas é muito interessante porque ele foi tomando, dentro da ideia política, ele foi tomando diferentes feições. E, curiosamente, feições que vão desabonando ele, ou seja, vão dando descrédito, quase desprezo. Falar em Centrão é como se você estivesse desprezando, né, uma determinada ala, mas o Centrão começa como um grupo bastante focado em pautas que pudessem ter a ideia de valores. Então falava-se muito de família, falava-se muito de costumes, falava-se muito de moral. Então o Centrão naquela época, 1986 até 1988, era muito focado nessa preocupação. E hoje admite-se que é um Centrão, como o Dr. Camilo bem disse, é o Centrão chamado fisiológico. Então a ideia de fisiológico é uma ideia de um jogo, né, de trocas. Então essa troca ela foi se tornando realidade através dos cargos políticos. Então note que o Centrão, na verdade, nunca foi um grupo que deixou de existir. Ele apenas fica adormecido porque é um grupo que não consegue vocalizar, ou seja, não tem muita voz no Congresso, mas ele tem algo estratégico, que é uma capacidade de união que hoje eu posso lhe assegurar se dá entre 186 e 200 parlamentares. E por que o interesse do governo federal muito agora em relação ao Centrão? Porque é o mesmo Centrão que garante um total de votos ou para aprovar a mudança da Constituição ou para reprovar a mudança da Constituição, e o assunto que, feliz ou infelizmente, vai atormentando um pouco o cenário político, que é uma possibilidade de uma eventual denúncia do Procurador-Geral da República, Augusto Aras, que pode recair sobre o Presidente da República. Então é o Centrão que vai ser o fiel da balança. Mas detalhe, um Centrão que durante todo o ano de 2019 foi altamente criticado e que subitamente volta à tona. Precisamos ter bastante cautela em debater o assunto. Olha, e algo curioso, se me permite. Claro, né? claro, vai lá. Nós temos uma base que não é coesa, né, uma base fragmentada. Nós temos uma oposição que no início se mostrou muito forte, mas que depois acabou que foi se esvaindo essa força. E nós temos esse Centrão, esse chamado Centrão, muito unido, muito coeso.
Então a coesão que falávamos há pouco, ela está dentro desse grupo. Ela está no centrão. Dentro desse centro que é até rejeitado pelas pessoas no modo geral, justamente por essa fisiologia que o professor disse. Gente, esse ano tem muita coisa para contar e nesse programa temos mais debate. Daqui a pouco eu vou falar da Rede Delimpa, não, agora é hora da Oralci Implantes. Ali na Correia Neto, 430, a Oralci Implantes é a rede de implantes dentários número 1 do Brasil. Liga para lá agora, pode falar em meu nome, inclusive, no 3114-0300. Liga para lá, 3114-0300. Fala com a Oralci em nome do Paulo Marcelo. Intervalo, daqui a pouco a gente volta. Até já. De volta com você aqui no Plantão 47 dessa sexta-feira, Plantão 47 especial e diferente, tratando do tema política. Doutor Bruno é o nosso convidado, doutor Camilo também, e você aí do outro lado, nos 4 cantos da cidade, na Zona Leste, Zona Sul, Zona Oeste, área central, as fazendas e também as cidades vizinhas que nos acompanham pelo canal 47 e 51.1 HD. Um recado bacana para você é da Piscina e Conforto. A Piscina e Conforto já voltou também com atendimento normal, mas se você precisa, por exemplo, do WhatsApp, quer chamar lá no WhatsApp, é só ligar para eles no 3712-3801 ou dar um olho no WhatsApp, 98823-6568. Tem Piscina e Conforto na Zona Leste e também na Zona Oeste de Poços de Caldas. Segue lá no Instagram, hein? @Piscina e Conforto Pocos, mais uma grande parceira aqui do Plantão. Olha, a sensação que a gente tem é que enquanto o governo federal ainda tem muito dinheiro para liberar, a sensação que temos é que principalmente a Câmara dos Deputados vai tentando apoiá-los de alguma forma. E aí passa aquela coisa, quando o dinheiro acabar, muito provavelmente pode acontecer o que aconteceu com a Dilma Rousseff, como você falou, né? Porque por enquanto o poderio financeiro está prevalecendo nesse momento, não está? Bom, Paulo Marcelo, doutor Camilo, eu posso aqui me dedicar em algumas breves linhas a trazer uma correlação entre a questão política e a questão econômica, né? Aliás, na história da política, remonta recentemente a uma expressão, até do ex-presidente dos Estados Unidos, o Bill Clinton, na época, na década de 90, onde durante a sua campanha de reeleição, ele é alertado por uma frase clássica e uma frase muito bem pontuada, que é assim: sempre trata-se da economia. Ou seja, é a economia que muitas vezes é a mola propulsora do sucesso de um determinado mandato ou para o seu declínio. E o eleitor, de maneira geral, não faz essa distinção. Ele sempre quer ter algo muito importante na sua vida, que é a garantia da estabilidade do seu emprego e, principalmente, não perder o poder de compra, a questão da renda. E nós estamos vendo aqui, nessa brevíssima leitura econômica, é óbvio que a pandemia trouxe uma mudança radical nos fundamentos da economia. Hoje nós não podemos encarar a economia como encaramos anteriormente. Nós vamos precisar, e você tem dito isso muito no seu programa, nos recriar como pessoas, inclusive, e provavelmente a economia também vai poder ser recriada. Entretanto, a grande crítica é que nós não podemos conviver de maneira minimamente adequada, onde nós temos um ambiente de instabilidade política e, ao mesmo tempo, estabilidade econômica. Os dois não combinam. E hoje você trouxe muito bem isso, nós temos hoje uma dependência que países considerados emergentes, como é o caso do Brasil, principalmente em relação ao mercado externo. É o chamado investidor. Então, hoje o investidor estrangeiro, basicamente, ele analisa 3 coisas. Ele avalia, número 1, a segurança jurídica. Ou seja, será que o Brasil é um país cumpridor de regras? Será que o Brasil é um país cumpridor dos seus chamados contratos? Então, este é um ponto importante. Segundo ponto, a estabilidade macroeconômica, que basicamente ela é fundada por ter uma inflação controlada e um controle de gastos, ou seja, o governo não pode ser um governo gastador. Aliás, isso é provado quando nós tivemos a chamada reforma da Previdência. Desde a reforma da Previdência até o começo do ano de 2019, nós tivemos um crescimento significativo de ações na Bolsa de Valores, de entrada de investimentos
estrangeiros. E o terceiro pilar, que é fundamental para que a economia possa dialogar bem com o mercado financeiro, é a estabilidade política. Portanto, nós estamos com um problema num desses tripés. E os outros dois também estão meio capengas em função da pandemia. Então é por isso que trazer qualquer otimismo econômico ainda é muito temerário, mas é possível se fazer algo. E é uma dificuldade que os próximos gestores municipais terão, né? A arrecadação ela caiu de uma forma muito grande, né? A capacidade de investimento dos municípios, que já não era boa, ela se tornou pior ou insustentável. Então nós teremos gestores que realmente devem ser comprometidos com a coisa pública, né? Aliás, esse foi um discurso, né, da maioria dos governos municipais, né? Tá faltando dinheiro, tem atraso no repasse, Exato. e aí veio a pandemia para dificultar ainda mais. E vem né, a expressão momento. do tecnicismo, né? Eu sou o candidato técnico, né? Como se Sim. também não fosse político. Aqui em Poços de Caldas foi muito usado esse discurso, inclusive. Exatamente. É claro que nós temos que valorar e apoiar esse aspecto técnico. Claro. E que a própria estrutura da administração dos municípios tem. Tem um quadro de servidores muito bem preparados dentro das atividades que eles têm que fazer. Vejamos um exemplo. Nós estamos agora em plena pandemia. Nós temos todo um corpo técnico de médico, enfermeiros, auxiliares, hospitais, que mesmo com as dificuldades próprias do setor público, que são sobretudo as dificuldades financeiras, conseguem com grande êxito impedir o avanço da doença e de outras doenças. Então nós temos um setor técnico que os candidatos já devem desde já pensar em como melhor utilizá-los, porque são realmente estruturas e peças fundamentais na administração municipal, né? Principalmente em pequenas cidades. O candidato, quando ganha, assume a administração, ele não tem o conhecimento de tudo aquilo que envolve a administração pública municipal. Então ele tem que se valer dessas peças-chaves da estrutura. Mas, por outro lado, a gente não pode deixar que o aspecto político ele fique de lado, porque uma boa interlocução com a sociedade, uma boa interlocução com os vereadores, com a Câmara Municipal, ela é fundamental para quê? Que o prefeito consiga fazer com que a sua agenda, né, com os seus programas, com as suas políticas públicas, elas sejam encampadas como políticas de município, não só como programas eleitorais, com que eles sejam materializadas em realidade. Então, o prefeito hoje ele tem que ter ele tem que ter uma boa interlocução, ele tem que trazer consigo um bom diálogo para conseguir fazer com que as políticas públicas, as que a gente tem como positivas, mas também aquelas que a gente vê como negativas, que é a contenção de gastos públicos, diminuição de investimento nas áreas de assistência social, por exemplo, elas sejam bem entendidas pela sociedade. Então, no momento de dificuldade financeira, como é o que vivemos, de dificuldade de investimento, de arrecadação, essa interlocução para explicar para a sociedade o que está acontecendo e quais as possíveis soluções, ela é fundamental. Deixa eu dar um recado aqui da Terra Gás e Água para você. Olha só, precisou é só ligar das 7 às 8 horas da noite no 3712-8909 e também no WhatsApp 999-22-3616. Gás de cozinha, água mineral, ali na Remígio Prézia, ao lado do Colégio Dom Bosco, da Escola Dom Bosco, tá bom? Na Zona Leste. Eles entregam para toda a cidade. É só ligar no 3712-8909. Terra Gás e Água, mais uma grande parceira do plantão. Lembrando, hein, se mencionar o plantão, tem brinde especial para você. Essa semana a gente, inclusive, levantou um debate aqui no plantão sobre, né, esse fim de mandato dos prefeitos, né? Também extremamente difícil, né? As verbas caíram ainda mais, né? A arrecadação do município caiu muito, e aí tem, né, aquela transição. Poços de Caldas, por tradição, nunca reelegeu um prefeito. E aí tem essa transição. Vamos supor, entra um novo prefeito lá, a equipe de transição vai estar lá. Será que vai ter um afrouxamento nas leis? Porque o prefeito tem que deixar, né, a prefeitura com as certidões todas certinhas para que o próximo, né, gestor possa tomar conta. Ou, caso ele seja reeleito também, talvez a vida dele se torne mais fácil. Mas eu estou usando o caso de Poços de Caldas, mas serve para todos os municípios, né? É um momento preocupante. Claro. Da minha parte, Paulo Marcelo e o
Dr. Camilo, né, um especialista também na área da própria advocacia eleitoral, poderá arrematar com muita qualidade. É óbvio que todo gestor municipal deixa, né, o seu mandato ou faz essa transição de mandato, mesmo sendo reeleito, tendo a prestação de contas, né? Então a prestação de contas é um momento muito importante que não só a Câmara, né, municipal faz muitas vezes esse acompanhamento, esse ato de fiscalização, como os próprios tribunais de contas, né, dos estados. Aqui em Minas Gerais não é diferente, e também, obviamente, nós temos um histórico de sempre ter problemas, né, de ter algum resquício, algum saldo, algum remanescente, mas muitas vezes as contas ora são aprovadas, ora são reprovadas, mas permitindo que sejam consertadas. Isso tudo muitas vezes é fruto, né, ou obviamente de problemas nessa gestão orçamentária, ou muitas vezes até de problemas que podem ser sanados ou interpretações legais. Mas o que eu gostaria de enfatizar, Paulo Marcelo, é muito mais talvez no contexto propositivo de uma campanha eleitoral. Eu, para mim, posso fazer uma avaliação muito diante das observações, dos acompanhamentos e dos debates, que não teremos a possibilidade, isso eu digo para você no seu programa com muita audiência, e principalmente para o eleitor, não vamos acreditar em propostas de investimento. Por quê? Porque não temos condições, né? O Camilo trouxe muito bem, houve uma queda abrupta de arrecadação e não temos duas missões. Retomar essa arrecadação, que não vai ser fácil. E segundo ponto, esperar que a arrecadação em nível nacional também ocorra, porque muitas cidades vivem do chamado FPM, né? Que é o Fundo de Participação dos Municípios, que também vai cair. Tanto é que caiu que o governo foi obrigado a editar uma regra, né, que é uma lei, né, e consequentemente não só a chamada PEC do orçamento de guerra, como a lei de auxílio aos estados e municípios, que vai repassar aproximadamente 60 bilhões de reais. Isso para um período estimado de 4 meses, Paulo Marcelo. Então é um auxílio emergencial, para que acredite-se que após a superação da pandemia, ainda num cenário incerto, se cada município conseguirá sobreviver com as próprias pernas. Então, saída que, a meu ver, é fundamental. A população acreditar em candidatos, ouvir muito bem as propostas, mas não propostas que almejem investir e aumentar gastos públicos, mas propostas que visem integrar a comunidade, buscando nesta integração da comunidade valores como economia criativa, né? Valores como empreendedorismo e valores como iniciativa local, exatamente para que esse processo de reconstrução, que é uma reconstrução de guerra, quase semelhante a Plano Marshall pós-Segunda Guerra Mundial, possa se dar num ambiente de mínima estabilidade, pois dinheiro não há. Dinheiro não há, professor. A situação é preocupante. Exatamente isso que reforça a necessidade de termos candidatos que tenham essa capacidade, essa interlocução com a sociedade. Porque explicar à sociedade esse momento de reestruturação não é uma tarefa fácil. Não. Né? A população ela quer melhorias nas vias urbanas, melhorias em maior número de vagas em creches e escolas, melhorias na saúde pública, e isso vai ser muito difícil de ser feito com os parcos recursos públicos que teremos diante do agravamento da crise em decorrência da pandemia. Só reforçando o que o professor Bruno disse, nós temos aqui uma lei nacional que todos, desde o prefeito até o presidente da República, devem seguir, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal. E ela existe justamente para manter parte do que o professor Bruno disse, esse tripé econômico. Né? Nós temos que ter responsabilidade nos gastos públicos, evitar com que sejam deixados restos a pagar, que é aquilo que todo prefeito, quando assume, reclama, né? Das dívidas que foram deixadas, da chamada herança maldita, né? Todos Aliás, dizem. Todos deixam um pouquinho. Nosso prefeito aqui falou bastante disso, o prefeito anterior também tinha falado, sempre é assim. Então, a lei de responsabilidade fiscal ela justamente busca coibir com que haja excesso de gastos públicos e que esses gastos sejam feitos de forma desordenada. Por isso nós temos todo um processo interno nas administrações municipais para que as políticas públicas sejam realizadas
diante também das disponibilidades orçamentárias e mais do que essa disponibilidade orçamentária, a disponibilidade financeira. Né? Todos nós, nas nossas casas, temos o nosso orçamento. Nosso planejamento de despesa mensal, né, o nosso planejamento de investimento, trocar o carro, comprar geladeira nova, enfim, o poder público não é diferente. O poder público ele tem um orçamento em que ele prevê todas as despesas que ele pretende executar, só que esse orçamento ele depende do financeiro. Né? Planejei, mas o dinheiro não entrou. Agora, por exemplo, nesse momento de pandemia, a arrecadação diminuiu, é preciso rever, né, os gastos que vão ser feitos, priorizando, é claro, aqueles que são mais necessários. Né? E numa estrutura complexa como é a administração municipal, onde existem diversos setores e diversas políticas públicas que devem ser mantidas, é muito difícil equacionar de quem eu vou tirar um pouquinho. Né? Geralmente, quando acontece uma crise financeira, né, é cancelada a festa de peão que o prefeito patrocina, né? É cancelado ações que envolvem esporte, turismo e cultura, como se fossem menos importantes, na verdade não é uma realidade, mas isso mostra como é difícil equacionar e reprogramar quando nós temos uma despesa programada. Né? Então o poder público e o gestor público, né, aquele que se propõe a ser candidato a prefeito, ele vai ter que ter muita habilidade nesse sentido. A vida dos próximos prefeitos não vai ser fácil. Justamente. Primeiro ano, então, vai ser um ano de reconstrução, como o professor aqui disse. Talvez os próprios 4 anos sejam de reconstrução. Porque a capacidade de investimento, como bem disse o professor Bruno, ela já é muito fraca, já é muito ruim. Os municípios pequenos, eles gastam 50%, 60%, quase 60% dos seus recursos em folha de pagamento de servidor. Então sobra muito pouco, além das despesas básicas de custeio, de manutenção, sobra muito pouco para ser feito investimento. Investimento, aliás, ele está preso nas chamadas emendas parlamentares, né? Quando chega um valor de emenda ou algum próprio programa do governo do estado, do governo federal, que se consegue fazer uma creche, ampliar um hospital, direcionar um recurso para a cultura. Isso não é frequente, né? E isso não é frequente e será ainda, com menos recursos, ainda mais difícil. O prefeito Sérgio esteve aqui, né, a gente até chegou a discutir sobre esse afrouxamento, até mesmo no pagamento do IPTU. Né, que é um recurso importantíssimo para o município. E muitas pessoas, neste momento, estão deixando de pagar para poder pagar no final do ano, sem multa, né, sem juros. O município proporcionou isso, mas isso já está refletido, inclusive, no caixa do município. Justamente, Paulo Marcelo, e essa dificuldade realmente de geração de caixa do município é, como o doutor Camilo bem disse, a essência de transformação que candidatos, seja a reeleição, no caso do prefeito municipal, ou de outros candidatos que virão, precisarão apresentar plataformas que incentivem essa união. Eu posso dizer para você que antes mesmo da pandemia, o governo federal articulava de maneira bastante evoluída também, o que me parece que temos que ver com tranquilidade, com reservas, mas que pode ser uma boa medida, que é a chamada desvinculação plena das receitas da União. Então, o que significa isso? Nós temos alguns gastos que eles são meio que carimbados, né? Eles são congelados, principalmente na área da saúde e na área da educação. A própria Constituição, a nossa lei maior e outras leis decorrentes dela estabelecem percentuais como educação. Educação hoje consome mais, às vezes, de 20% de um orçamento do município. A saúde, ela tem um percentual escalonado. Então, onde que esse projeto está? É um modelo que resgata as bases do que nós chamamos de federação, ou seja, para que os recursos possam ser destinados em maior volume para quem efetua a maioria dos gastos. Então, a prosperar esse projeto, ao meu ver, ele tem muita chance de ir para frente pós-pandemia, né? Mas aquilo que nós falamos depende de muito consenso político, é o quê? O governo federal aumentar o valor das transferências, além dos chamados fundos de participação dos estados e dos municípios, também promover a DRU, né, que é a desvinculação dessa receita. Qual que é o efeito prático disso? Os caixas dos municípios seriam muito fortalecidos, com dinheiro na veia, principalmente para trabalhar com saúde e educação. E eu acho que isso vai ganhar força como legado da pandemia, né? Então, nessas duas áreas, essencialmente, é muito provável que nós tenhamos, com um gestor, obviamente, comprometido em fazer um bom uso desse dinheiro, um fortalecimento suficientemente grande para que a arrecadação que vai começar a
melhorar provavelmente só no ano que vem, e isso é importante lembrar, porque estatísticas da Organização Mundial da Saúde, ainda agora na questão da pandemia, têm levado em conta de possíveis ondas secundárias de contaminação. Então, não é que estamos livres da pandemia, é possível que ela volte. Então, isso vai exigir de cada um de nós hábitos, costumes, principalmente no quesito aglomeração, que talvez demorará anos para superarmos. Então, é essa mistura de gestão criativa com consenso político para a desvinculação das receitas, que, a meu ver, pode ser uma boa receita para uma vida digna para os cidadãos de todos os municípios brasileiros. Eu tenho um recado para você da Drogaria Americana, 4 endereços aqui em Poços de Caldas, Francisco Salles, Remígio Prézia, Assis Figueiredo, Avenida João Pedro. Gente, amanhã tem um sábado da perfumaria na Drogaria Americana, hein? Amanhã tem um sábado da perfumaria na Drogaria Americana, sem contar que o delivery também tá bombando como sempre, tá bom? Francisco Salles, Remígio Prézia, Assis Figueiredo e Avenida João Pinheiro, Drogaria Americana, a rede de farmácias do seu jeito. Intervalo, daqui a pouco a gente volta falando aqui com o Dr. Camilo e também com o Dr. Bruno aqui nessa edição especial do Plantão. Até já! De volta com o Plantão 47, sexta-feira, plantão especial, o tema é política e você do outro lado participando com a gente aqui nos nossos meios de comunicação. Manda mensagem no Facebook, manda no WhatsApp, deixa lá no YouTube também, é sempre um prazer falar com você, tá bom? Olha só, tem um recado da Gabema aqui, hein? Baterias Gabema, essa marca você pode confiar, hein? Não deixe o seu carro na mão, deixe nas mãos da Gabema, 50 anos no mercado, baterias para todos os tipos de veículo. Também no delivery, 99-185-9230, ali na Marechal Deodoro, 786. Este nome você pode confiar, Gabema Baterias, mais uma grande parceira aqui do Plantão. Aqui todos os patrocinadores do Plantão, todos adotaram o WhatsApp. Que bom. Né? E que estão tentando, né, atender esse novo nicho de mercado. Né, que na nossa política também seja dessa maneira, né, que eles reaprendam também a fazer muitas coisas importantes para o nosso país. Paulo Marcelo, sabe que é muito curioso isso que você disse, dessa capacidade de reinvenção. Não né? é? Alguns estudiosos, principalmente da área da sociologia, da economia, utilizam o termo da chamada destruição criativa. Né? É uma possibilidade dessas épocas da capacidade constante do capital, do capitalismo, de buscar se reinventar, adotando formas que possam ser mais coerentes com o momento que vivemos. A questão do delivery é uma delas, né? Sim. Como você muito bem disse, claro, adotar políticas principalmente que podem ser inovadoras, de respeito ao consumidor e por aí afora. Mas pegando o gancho nessa sua colocação, eu acho que alguns legados da pandemia podem ser muito importantes. Eu vou destacar 2. Um deles na área da educação, que é a proliferação e o aumento do chamado modelo de ensino à distância, e na área da saúde, a telemedicina. Não podemos esquecer da telemedicina. O Conselho Federal de Medicina deu parecer, né, ou seja, o seu ok, para que o governo federal, e assim foi feito, regulamentasse a telemedicina. Então esse é um ponto muito importante, que permitiria, em linhas práticas, para o seu telespectador bastante atento, o telespectador que tem um celular cadastrado, por exemplo, poderia receber em tempo real a consulta com o seu médico, inclusive o médico da rede pública, e esse médico evitaria fila, evitaria aglomeração, receituaria, inclusive, o medicamento adequado. No plano da educação, nós estamos com um legado da pandemia que pode ser considerado como modelo híbrido. O porquê híbrido? Porque é uma espécie de mistura do ensino à distância com o ensino presencial. Nós vamos retomar, Paulo Marcelo, com novos tempos. Tempos onde vai ser muito importante, obviamente, mantermos esse contato humano com as outras pessoas em sociedade, mas ao mesmo tempo mergulharmos na excelência das inovações tecnológicas, como o mundo
mundo já tem feito isso encurtando distâncias. A meu ver, são dois legados importantes em épocas de pandemia. E aí a gente pega a parte boa da tecnologia também, sendo usada para o bem da população, né? Exatamente. E isso trazendo uma segurança e, ao mesmo tempo, trazendo um conceito muito interessante na política, que é denominado como governo digital ou as cidades inteligentes. Aliás, Poços de Caldas tem buscado, mediante parcerias, políticas públicas, tentar se inserir nesse contexto de cidades inteligentes. É uma exigência do século XXI e que em épocas de pandemia talvez uma necessidade premente. Tomara que a gente possa chegar lá o quanto antes, né, professor Camilo? Sim, é uma discussão que nós temos que levar ela realmente a fundo. Né? Em relação à questão da educação, por exemplo, nós temos visto que a educação à distância, principalmente no ensino superior, ela funciona muito bem. Agora nós temos que trazer esses exemplos também para a educação aqui do município, da rede pública, adequar, mas é óbvio que nós estamos falando de algo que tem que ser discutido, tem que ser trazido com a sociedade, né? Tanto as tecnologias, nós precisamos ainda falar muito ainda do acesso à tecnologia, né? Porque nos parece algo muito comum, um celular, smartphone com internet, WhatsApp, mas para muitas pessoas isso ainda não é uma coisa comum. Então, até né, nesse momento em que tivemos o auxílio emergencial, discutimos aqui, Paulo, em um momento passado, nós falávamos, muitas pessoas tiveram dificuldade de acessar porque não tinham celular com acesso à internet. Exatamente. Então é algo que a gente precisa sim trazer, é um momento oportuno para ter essa discussão em decorrência de tudo que estamos vivendo e o poder público, sobretudo o municipal, ele tem que avançar nessa discussão, avançar nessas tecnologias, realmente abrir as portas para tudo isso que está acontecendo. É um caminho sem volta? Esse é da tecnologia, principalmente no setor da educação, como o professor citou? Sem sombra de dúvidas, é um caminho sem volta. Nós temos ainda algumas restrições no próprio aspecto tecnológico, algumas coisas a avançar, mas é algo que a tendência é que seja cada vez mais desbravado. Muito bem. Ó, tem um recado aqui da Ótica Contato, ali na Francisco Salles, de frente ao terminal de linhas urbanas. A campanha está super bacana. Olha só, na compra do multifocal você ganha armação ou um lindo óculos de sol. Não é sorteio não, é comprou, ganhou também. E tem também, olha só que legal, gente, promoção de óculos completo, visão simples, a partir de 10 vezes de R$19,90. A partir de 10 vezes de R$19,90, ali na Francisco Salles 256, WhatsApp 3721-5043, é Ótica Contato, parceira aqui do plantão. Eu vou voltar para a política novamente, porque até então nós falamos, né, da possibilidade das eleições serem disputadas ainda em 2020. E eu torço, né, para que isso aconteça, penso que a maioria. Mas existe uma parte também, né, que chegou a cogitar até mesmo a prorrogação dos mandatos. Qual que é a opinião de vocês com relação a esse tema? Bom, Paulo Marcelo, como temos acompanhado e você dedicou muitos programas para debater esse assunto e dar a maior claridade possível para todos os seus telespectadores, a decisão, a meu ver, ela é única. Não é praticável exercermos a prorrogação dos mandatos, né? E isso se dá por duas razões bastante sensíveis. A primeira delas, né, e certamente o doutor Camilo, enfim, nos propiciará também um entendimento bastante solar sobre o assunto, é a questão da impossibilidade de modificação da Constituição. Note que eu estou quase contradizendo o que eu disse. A Constituição pode ser modificada, mas é uma modificação que traz uma exceção. Ou seja, determinados trechos, determinadas partes dela, elas não são modificáveis. São as denominadas cláusulas pétreas, pedra, cláusulas imodificáveis. E uma delas trata-se da questão do voto secreto, periódico, universal. Então, esse já é por si só um aspecto bastante controverso. E do outro, nós precisamos levar em consideração também o exercício contínuo da democracia e um pacto de confiança que é estabelecido entre o mandatário, aquele que recebe essa possibilidade maior e confere àquele que vai representá-lo pelos próximos 4 anos, exercer a boa política e a prática da democracia. Então, em virtude dessas duas condições, me parece muito pouco provável. Mas lembrando, com um Congresso em ebulição, vai dar muito trabalho para que ocorra um consenso sobre a matéria. Qual é a sua opinião, professor? Eu concordo plenamente com o professor Bruno. Nós estamos diante, apesar de estarmos diante de um Congresso em ebulição, acho que essa palavra talvez seja melhor a ser utilizada.
com a ausência de formação de aspectos coesos, né, disseminando uma série de pensamentos os mais distintos possíveis, eu penso ser muito improvável, mesmo diante disso, muito improvável uma mudança que altere o ciclo, né, eleitoral, que amplie os mandatos. Embora nós tenhamos um conhecido deputado mineiro, ex-senador, Aécio Neves, que propôs uma emenda à Constituição nesse sentido, né, de que os mandatos fossem estendidos por mais 2 anos. Né? Então é uma medida que, penso eu, não será aprovada, não há a concordância, inclusive, do próprio Tribunal Superior Eleitoral, até mesmo por conta de tudo aquilo que já foi programado e investido para que as eleições ocorram da forma periódica, neste momento, como esperávamos. É claro que, diante também da pandemia, nós não podemos colocar em risco a vida daqueles que irão fazer o seu voto. Né? Então, a extensão para as datas prováveis do final de mês de novembro, início do mês de dezembro, vai ser o mais adequado nesse momento para suprimir a dificuldade que nós estamos vivendo. Isso vai interferir na política local, professor Camilo? Interfere na política local porque dá mais tempo aos arranjos políticos, né? A gente sabe que na política o tempo é algo que é muito importante. O tempo para se exercer o poder do mandato, né, os 4 anos, via de regra, no momento inicial, mas esse tempo também agora pode ser muito importante para que os partidos, os grupos políticos, eles se realinhem. Então, eventualmente, nós teremos mudanças daquele quadro que nesse momento está formado por haver maior tempo, né? A existência desse tempo vai propiciar essa rediscussão, esse realinhamento do quadro. Esse tempo que nós estamos falando agora, fala literalmente do tempo, né? O último ano de mandato dos prefeitos, ele traz algumas regras, algumas proibições até mesmo com relação à inauguração de obras e por aí vai. Isso pode interferir também neste momento. Sem dúvida, Paulo Marcelo, e como você tem ouvido, né, até dos convidados dos programas ao longo dessa semana, é muito provável que o Tribunal Superior Eleitoral venha até a flexibilizar algumas dessas regras, né, que são complementares à própria questão da eleição, e aí quadra aquelas indefinições, ou seja, será que uma nova janela de filiação será possível, a apresentação das candidaturas, como ficarão as inaugurações, a criação de despesas, como criar despesas se nós temos despesas a serem criadas em razão do orçamento, né, emergencial. Eu apenas entendo que no contexto da política local, geralmente o último ano é um ano de prestação de contas e de apresentar um cenário de futuro. E o nosso cenário de futuro é um só. É um cenário de preservação de vidas e combate à pandemia. É por isso que vejo com muito bom tom todos, né, não só o atual prefeito, como todos aqueles que também venham a postular o cargo de prefeito municipal, unirem esforços, adotar um discurso comum, que não pode ser contra os vieses, né, de implementação das políticas de pandemia. O controle, o combate vai ser a palavra da vez e precisamos preservar isso. Eu vou até o edifício Manhattan, ali na Poços Print. Gente, a campanha tá demais da conta. Tem a campanha da Poços Print, a quarentena solidária. A ideia é o quê, Marcos Cherubini? Arrecadar produtos de limpeza e higiene pessoal. Estes produtos serão destinados a famílias e instituições de caridade aqui de Poços de Caldas. Se você pode ajudar e não pode levar, né, o seu donativo até a Poços Print, fica tranquilo, porque eles vão até vocês. 3713-6561, 3713-6561, Poços Print, ali no Manhattan, no centro da cidade. Camilo, quem fez, fez. Quem não fez, não vai fazer mais. Essa é a regra para o momento. Exatamente. E os prefeitos desse mandato acabaram que passaram por diversas turbulências, né? Nós tivemos o não repasse por parte do governo do estado de recursos obrigatórios, né? Logo em seguida, ainda tentando recuperar desse não repasse, me surge a pandemia, né? Totalmente inesperado, né, que gerou uma queda de arrecadação, uma dificuldade de contingenciamento de despesas, porque de um lado nós temos que evitar o gasto público, por outro nós temos um gasto público elevado nesse momento para tentar conter a pandemia, conter o vírus. Então foi um mandato que passou até rápido, né, por conta de tantos acontecimentos, mas um mandato também que ele representa uma certa transformação no sentido de que nós não podemos mais lidar com a coisa pública da forma com que vinha sendo feito. Então, os investimentos devem ser repensados
considerando tudo que falamos agora, nessa dificuldade de termos recursos para novos investimentos. Então isso tem que ser realinhado, os serviços públicos devem ser realinhados, observando essas novas tecnologias, observando a nova realidade que por algum tempo nos impedirá de estar tão próximo do outro, né? Ou estaremos próximo com ressalvas. Então tudo isso vai ter que ser reanalisado. E esse momento de campanha, talvez uma campanha um pouco mais extensa, por conta dessa possível alteração, né? Então esse momento é um momento para a gente discutir e já observar quem são aqueles possíveis candidatos que irão trazer uma agenda propositiva, mas realista. Realista diante da dificuldade que teremos. Eu concordo inteiramente com o que o professor Bruno disse aqui. Nós teremos um cenário futuro muito complexo, muito difícil, com poucos recursos, onde a criatividade, onde as medidas propositivas, elas devem se sobrepor às velhas práticas políticas, né, aos velhos formatos de assistencialismo que vivenciamos até hoje. Olha só, lá na Clínica São Camilo, gente, tem atendimento online agora, hein? São várias especialidades com os profissionais da saúde. Tem o doutor Aureliano, que é cardiologista, psicologia, geriatria, psiquiatria. Tudo isso você faz pelo agendamento, hein? No 3064-9272 ou pelo próprio site da clínica, clinicasaocamilopc.com.br, na Jaçanã Moza dos Santos, lá na Coab, tá? Fica, olha, clínica sensacional, uma estrutura maravilhosa, você está acompanhando comigo aí na imagem, tá bom? Tem cardiologia, odontologia, oftalmologia, enfim, todas as especialidades esperando por você na Clínica São Camilo, esta grande parceira aqui do plantão. Eu ainda não perguntei a opinião do Dr. Bruno sobre o voto eletrônico, né? Muito se fala, tem o voto impresso, o Brasil já foi, né? Então já tivemos, eu vivenciei isso no passado, né? Cheguei a trabalhar, inclusive. Mesário, professor também de mesa. já trabalhou não também. Trabalhei, consegui escapar, ou não, né? Um exercício democrático Sim. da cidadania, né? Uma Mas honra. você chegou a acompanhar também. Ah, obviamente. A diferença é discrepante, né? Tem uma opinião formada com relação a isso, professor? Tenho sim. Nós precisamos pensar, Paulo Marcelo, e evitar falsas contradições. Eu costumo dizer isso. Então, por isso que o Dr. Camilo trouxe de maneira bastante cristalina que nós não podemos, por exemplo, criticar a tecnologia, e acompanhamos alguns debates até políticos, olha, não confiamos no voto eletrônico, queremos um comprovante de papel, mas do outro lado, enaltecer a liberdade de informação e expressão na militância virtual. Ou seja, ou nós abraçamos a tecnologia ou nós refutamos a tecnologia. Então, esse aspecto, ele faz parte, ele está entranhado no que de mais moderno existe. E ainda, na gestão do Tribunal Superior Eleitoral, admite-se grande fidelidade à urna eletrônica, né? Ao voto eletrônico que emite um comprovante, mas um comprovante que fica armazenado ali na própria urna, que permite com que em poucas horas já saibamos quem são os nossos representantes, que diminui custos, muitas vezes, de logística para o desenvolvimento das eleições. E quando se fala, mas países, né, desenvolvidos como os Estados Unidos não exercem, nós precisamos ter em mente que, muitas vezes, a cultura de outros países, como, por exemplo, a norte-americana, ainda é uma cultura muito focada em alguns costumes, né? Então, cada estado, isso é importante que seja dito, cada estado tem a autonomia para formular a sua eleição. E quem acha que os Estados Unidos não tem voto eletrônico está equivocado, porque os Estados Unidos tem sim, dependendo do estado que organiza. Então, nesse modelo federação dos Estados Unidos, nós vamos ter cada estado com a sua própria autonomia. Então, acredito no voto eletrônico, ele foi fruto de um amadurecido debate quanto à sua implementação, o que, obviamente, não impede que o aperfeiçoamento constante e a fiscalização que já é feita possa sempre ser incrementada. Esse é o papel que cabe às autoridades. E aí, professor? É um sistema que, inclusive, é alvo de admiração por diversos outros países, né? O sistema nunca apresentou nenhum tipo de problema, gera informação rápida, né? Nós temos ali no final da votação os boletins de urna, isso depois homologado posteriormente. Então é um sistema que até então é seguro, comporta, obviamente, o aperfeiçoamento constante, assim como toda tecnologia precisa de aperfeiçoamento constante. Então é um sistema extremamente benéfico
para o nosso processo eleitoral. E aí tem agilidade ainda, né? A gente consegue trazer o resultado de uma eleição rapidinho. Né? Nem menos de uma hora, nós que já acompanhamos várias outras. Uma hora e pouquinho, aqui nós já temos o candidato, né, o prefeito eleito. Exatamente. É impressionante realmente. Nós vamos para mais um intervalo. Daqui a pouco tem a parte final aqui do plantão. Até já. De volta com o Plantão 47 especial desta sexta-feira. Hoje, doutor Bruno aqui conosco, também professor Camilo, né, dois advogados debatendo sobre, né, o tema política. Falamos aqui dessa pandemia também. E eu quero ter um recado para você lá da Sertaneja, da Francisco Salles 555, de frente ao terminal de linhas urbanas. Olha só, acompanhe comigo na imagem, muitas promoções, o WhatsApp da Sertaneja bombando, viu, gente? É só ligar, porque eles entregam em até 2 horas em qualquer ponto da cidade. Sabia disso? 3722-2751, 3722-2751, é Sertaneja, é parceira aqui do plantão. Eu estava contando aqui para os nossos convidados que eu tive essa semana uma aula aqui, né, com tanta gente boa, né, que passou aqui pelo plantão da tarde, hoje pelo plantão 47 e lá também no Manhã Show da Band. Acho que a gente deve levar esse debate ainda mais adiante, né, agregando sempre a informação a quem nos acompanha, porque nós precisamos cada dia mais, né, que a imprensa séria, né, promova esse tipo de debate para que nós saibamos principalmente escolher os nossos candidatos nas próximas eleições. Eu quero agradecer a presença do Dr. Bruno mais uma vez. Foi muito bacana poder te conhecer e ter a sua participação aqui com a gente, viu? Eu agradeço, Paulo Marcelo, e claro, temos um momento bastante desafiador para os rumos da política nacional e a política municipal, que é a nossa verdadeira política. Mas tenho certeza que o voto consciente, o voto livre e formado em convicções e plataformas com seriedade, tenho certeza que será um bom investimento e a certeza de 4 anos vindouros com muita qualidade na democracia. Fica a nossa torcida, muito obrigado, até a próxima. Eu agradeço. Professor Camilo, mais uma vez, muito obrigado, viu, pela atenção aqui com o Plantão 47. Até a próxima também. Paulo, sempre um prazer, eu que agradeço a oportunidade. Em momentos como esse, né, debates que são transmitidos, que são discussões políticas que são importantes a toda a sociedade, reforçam a importância do papel da imprensa livre, né, que anda tão atacada nos últimos momentos. Nossa, eu que o diga, viu? Então, parabéns à TV Plan, ao seu programa, à sua pessoa por fomentar esse tipo de debate que realmente é muito importante. Até a próxima, viu? Até a próxima, muito obrigado. Olha só, vou lá para Artipel, Assis 674, Rio de Janeiro 121. Eu tenho uma dica super bacana. Entra lá no Instagram da Artipel, tem uma apostila da Estabilo para você, ó, gratuita. É só acessar o Instagram da Artipel, @artipelpapelaria, tá bom? Muita coisa bacana na Assis 674 e na Rio de Janeiro 121. Pessoal, hoje o plantão foi especial. Na segunda-feira eu volto cedinho, às 9 da manhã, ao lado da Luciana Abreu, lá no Manhã Show da Band. Meio-dia tem plantão da tarde e às 7 da noite o plantão volta ao vivo novamente com a edição do Plantão 47. Se cuidem, usem máscara, fiquem o máximo possível em casa e até a semana que vem.